Eu espero que você, assim como eu, tenha sentido a presença do Espírito Santo nesse louvor. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Nós poderíamos ficar aqui só adorando. É maravilhoso. Mas isso é porque nós estamos aqui com verdadeiros adoradores para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Eu quero parabenizar a diaconisa Cristina, a tia Shirley, por ter preparado com tanto carinho a mesa da Santa Ceia, a mesa para nós, nessa noite, trazermos à memória o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali na cruz do Calvário, um sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dai-me um coração. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Curve a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te louvar, Senhor, exaltar, glorificar o teu santo nome. Papai querido, como é maravilhoso sentir a tua doce presença, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, sentir o teu Santo Espírito tocando em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, que nessa noite verdadeiramente o Senhor possa falar profundamente conosco, que as nossas mentes possam ser levadas cativas até a Ti, Senhor, e que nós verdadeiramente possamos abrir, Senhor, o nosso coração, ouvir a Tua palavra, Senhor, e ela fazer morada dentro do nosso coração, que possa haver transformação, Senhor. Ó Papai, que nós possamos verdadeiramente mudar de vida, Senhor, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente ser mansos, Senhor, porque o nosso desejo, Senhor, é estar nessa terra, mas não para ficar nessa terra, mas para nós, Senhor, irmos para o céu, para a Nova Jerusalém, para estarmos juntos com o Senhor. Ó Papai querido, por isso eu clamo a Ti, Senhor, venha falar profundamente em nossos corações nessa noite. Eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez a meu favor, e eu quero clamar as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida profissional, financeira, ó Papai, a vida acadêmica do Teu filho. Sê com ele aonde ele estiver, e clama a Ti, ó Deus, derrama essa bênção também a todos os meus irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa impactá-los também com a Tua presença, assim como o Senhor está fazendo aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que um fazendeiro, ele foi à cidade, procurou o dono de um restaurante e perguntou para ele: olha, você quer comprar rãs para servir no seu cardápio? Milhares de rãs. E olha, eu vendo essas rãs por um preço muito baixo. O proprietário do restaurante, lógico, ele ficou interessado e perguntou ao homem como ele poderia conseguir tantas rãs assim. E o fazendeiro respondeu: na minha fazenda tem uma lagoa, e essa lagoa ela está cheia de rãs, milhões delas, todas coachando a noite inteira, a ponto de me deixar louco. Então o proprietário do restaurante e o fazendeiro fizeram um acordo: 500 rãs por semana. Na primeira semana, o fazendeiro chegou ali no restaurante um pouco encabulado, e com apenas meia dúzia de rãs, pequenas e mirradas. O proprietário do restaurante virou para ele: ué, onde estão as rãs? O fazendeiro falou para ele: olha, eu me enganei, não havia tantas rãs assim na minha lagoa. Na verdade, eu encontrei somente essas. Mas eu vou te falar uma coisa: certamente essas são as rãs mais barulhentas do mundo. Você
Você também é do tipo de pessoa que consegue fazer uma tempestade em um copo d'água? Você é do tipo de pessoa que tem o domínio próprio? Continuando essa análise do Sermão do Monte, sobre o perfil do servo de Deus, nós vamos falar nessa noite sobre ser manso. E eu te pergunto, você é manso? Você é uma pessoa mansa? E te falo que esse perfil do servo do Senhor, que inclui a mansidão, é que levará você à Nova Jerusalém. E esse é o tema da mensagem dessa noite: o caminho para a Nova Jerusalém. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: qual que é o caminho para a Nova Jerusalém? Qual é esse caminho? Todos nós sonhamos com ele. Todos nós sonhamos um dia estar junto com o Senhor, amém? Posso ouvir no glória a Deus? Todos nós queremos isso. Todas as pessoas que você perguntar, ela fala que quando morrer, ela quer ir para o céu. Ela quer estar na Nova Jerusalém. Mas as coisas não são tão simples assim. É necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário investimento, e é necessário transformação da nossa vida. E essa transformação, amados irmãos, ela só vem quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, quando nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a ser pessoas melhores, a seguir os passos de Jesus. Aí sim, a transformação ela é gradual, é gradativa, mas ela é contínua. E é isso que nós precisamos, ter a nossa vida transformada, para que verdadeiramente nós possamos um dia estarmos todos juntos na Nova Jerusalém, amém? O Sermão do Monte é o sermão mais longo registrado que Jesus pregou. E interessante que aqui ele descreve o perfil de adorador, o perfil de crente, o perfil de servo que ele procura nos seus seguidores. E aqui o Senhor chamou de bem-aventurados as pessoas, aqueles servos que possuíam tais particularidades, porque Deus tem algo especial reservado para eles, amém? Levante sua mão e diga: eu sou um deles, amém? Deus tem algo especial reservado para você. Amados, embora a palavra manso, às vezes, para nós entendamos como um indivíduo pouco admirável, fraco, sem força, não era esse o significado da palavra no grego koiné, ou no grego clássico. A palavra para manso, no original, era praus, é praus, e significa basicamente brando, ou meigo. Todavia precisamos entender que brandura não é o mesmo que fraqueza. Existe mansidão em praus, mas por trás de toda mansidão há uma força de aço, mas é uma força que está sob controle, amém? Praus representa os maiores valores éticos da cultura grega.
William Barclay, ele descreveu o dilema que um tradutor, ele enfrenta com essa palavra. E Barclay disse: nenhuma palavra da língua inglesa traduzirá esse vocábulo, embora a palavra talvez que mais se aproxime seja suave. A palavra chega mais perto, seja suave. E ele ofereceu uma paráfrase expandida para essa passagem, onde ele diz: que alegria um homem que sempre se ira na hora certa e nunca na hora errada. Ele tem cada instinto, cada impulso, cada paixão sob controle, porque ele próprio é controlado por Deus, tendo a humildade de perceber a sua própria ignorância e a sua própria fraqueza, pois esse homem é um rei entre seus semelhantes. Olha que coisa linda! Essa paráfrase, ela vem de encontro a tudo que esse versículo diz. Olha que coisa maravilhosa. Aqui fica claro para nós que a pessoa mansa não é aquela que se ira por qualquer coisa. Aqui fica claro para nós que é o tipo de pessoa que se preocupa mais com as injustiças sociais do que insultos pessoais. Em vez de ver esses indivíduos como fracos e inseguros, nós precisamos sim concordar com Barclay quando ele diz: é um fato histórico que sempre houve homens com esse dom de autocontrole, homens cujas paixões, instintos e impulsos estão sob disciplina. As suas paixões, os seus impulsos estão sob controle? Você sabia que o mundo rejeita? Você sabia que o mundo, ele anda na contramão daquilo que diz a palavra de Deus? O mundo quer mostrar para a humanidade que as coisas não são bem como está aqui. Olha, isso aqui está ultrapassado. O mundo quer vir contra. E o mundo quer falar para nós, quer falar para a humanidade que quanto mais agressivo, mais forte. Quanto mais agressiva a pessoa for, mais forte ela será. Esse é o pensamento do mundo. Só que Jesus, porém, ele diz que não são os fortes, não são os arrogantes que são felizes, e nem são eles que vão herdar a terra. Mas o Senhor Jesus vem e diz que são os mansos que herdarão a terra. E eu quero profetizar que você é um herdeiro do Senhor Jesus, amém? Você herdará a terra, não só essa terra, assim como a terra prometida. Amados, ser cristão é ser totalmente diferente. Nós somos uma nova criatura. Nós passamos pelas águas do batismo, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida, uma nova mente e um novo reino para trabalhar aqui, para conquistar aqui e para viver lá. E quando Jesus chega ali no meio daquele povo, Jesus, ele chega e ele frustra as expectativas dos judeus. Os judeus estavam sendo subjugados pelos romanos desde o ano 63 a.C. Eles estavam debaixo das ordens de Roma. E eles estavam esperando um Messias político. Eles esperavam um guerreiro. Eles esperavam um homem que viesse e que implantasse o seu reino nesse mundo pela força, que tirasse o jugo de Roma sobre Israel. E lá em Israel, interessante que havia 4 grupos dominantes. Havia os fariseus. Os fariseus eram os religiosos conservadores. E eles esperavam o Messias
milagroso. Ele queria o Messias que viesse fazendo milagres. Junto com eles havia também os saduceus. Os saduceus eram os liberais. Eles queriam um Messias materialista. Junto também havia os essênios. Os essênios era aquele povo místico, que eles viviam ali nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. E eles esperavam um Messias monástico, um Messias que viesse e ficasse enclausurado ali nos seus mosteiros. E também ali existia os zelotes. Os zelotes eram os ativistas, aqueles que queriam insurgir contra Roma. E eles esperavam e queriam um Messias militar para comandar o exército e ir contra Roma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, fica claro para nós que os próprios apóstolos, eles esperavam também um reino político. Mas quando Jesus chega com a outra proposta. Ele não veio para ficar fazendo milagres, embora tenha feito muitos. Não era a doutrina da prosperidade que ele estava pregando, embora a Bíblia fala muito de prosperidade. Não era a clausura que ele tinha como objetivo, embora ele tinha seus momentos também de oração. E muito menos pegar a espada para lutar. O foco do Messias, do nosso Salvador, era outro. Então o povo disse para ele: não queremos esse Messias, fora com ele, crucificam. Não é isso que nós esperamos, não é esse o Messias. E quando nós pensamos no que é ser manso, não, primeiro eu vou falar para vocês o que não é ser manso. Primeiro eu quero deixar claro para vocês que ser manso não é um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente. Não é apenas algo externo, convencional, mas é uma atitude interna, uma obra da graça no coração, fruto do Espírito, amém? Spurgeon, ele dizia que ser manso não é virtude, ser manso é graça. Porque ninguém é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada são, que nada merecem diante de Deus, e choram pelos seus próprios pecados, podem ser mansos diante de Deus e dos homens. E nós precisamos entender também, meus amados irmãos, que ser manso não é ser mole, não é ficar impassível diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde, medroso, fraco, indolente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que as pessoas mansas, elas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que eles sofreram com açoites, enfrentaram prisões e a própria morte, por causa dos seus posicionamentos, por causa das suas convicções, por causa dos absolutos de Deus, que eles não abriam mão. Ser manso, meus amados irmãos, não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente. Ser manso não é ficar em cima do muro. Ser manso não é tentar agradar a gregos e troianos. Ser neutro, viver sem cor, sem tempero, sem sal.
sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo. Ser manso não é ser indeciso. E ser manso também não é somente ter o controle emocional. Existem pessoas, e vocês conhecem, pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio, diante de várias situações, mas não conseguem abrandar as chamas dentro da sua própria alma. São pessoas que são como um vulcão, que estão sempre prontas a entrar em ebulição. Por dentro existe uma chama que não acaba. Elas não explodem na frente das pessoas, mas vivem cheias de fogo por dentro. Você olha para elas e você acha que elas são calmas. Elas mantêm aparência na frente das pessoas, mas não são calmas diante dos olhos de Deus. Elas não falam mal das pessoas, mas desejam o mal. Elas não fazem o mal, mas se alegram intimamente quando o irmão tem um fracasso, quando o irmão cai, quando o irmão desvia. Elas têm alegria no coração. E muitas, e não raras vezes, essas pessoas, elas trazem dentro de si vários tipos de doenças, tanto psicomáticas, como também doenças no corpo, coração, pressão, úlcera. Tá bom, pastor, nós já entendemos o que não é ser manso, mas eu quero entender o que é manso. Eu vou te falar. Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Repita comigo: uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Agora pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você é submisso à vontade de Deus? Se não quiser responder, não precisa. Uma pessoa mansa, meus amados irmãos, ela não se rebela contra Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra a sua liderança. Uma pessoa mansa, ela não fica nos bastidores murmurando. Porque uma pessoa mansa, ela aceita a vontade de Deus de bom grado. E ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa, amados irmãos, é como Paulo, sabe viver contente em toda e qualquer situação. Uma pessoa mansa, ela está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dela, porque ela ama a Deus, amém? Uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Nós poderíamos até dizer que o manso é aquela pessoa, é aquele ser humano que foi domesticado. A palavra manso era empregada também para descrever um animal doméstico. Eu acho que todos vocês já viram filmes onde a gente vê cavalos selvagens, potros selvagens. E esses animais selvagens, esses cavalos selvagens, esses potros selvagens, eles causam destruição. Mas um cavalo domado, ele é útil. Ele ajuda. Se nós olharmos para a natureza,
uma brisa suave ao final do dia. É gostoso, é refrescante, traz um alívio. Mas por outro lado, um furacão mata. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o manso, ele morreu para si mesmo, porque ele foi domesticado pelo Espírito Santo. A mansidão é fruto do Espírito, amém? Quer dizer que essa pessoa, ela está sob a autoridade e sobre o controle de Deus. Essa pessoa obedece o direcionamento que Deus dá a ela. O manso, ele obedece a palavra de Deus. Ele não apenas conhece, mas ele vive. O manso é aquele que tem a sua força sobre controle, porque ele tem o domínio próprio. O mais forte é o que domina seus impulsos. O mais forte é aquele que domina seus impulsos, e não aquele que conquista uma cidade. O manso, amados irmãos, é aquele que não reivindica os seus próprios direitos, mas quando ele é injustiçado, ele pega e coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus agir. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano, como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos. O manso, ele está pronto para sofrer o dano, em vez de tirar vantagem do outro irmão. O manso, ele segue as diretrizes de Deus, ele faz a vontade de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Se você não era manso, eu profetizo que a partir de hoje você será manso, você terá o domínio próprio, você terá o fruto do Espírito na sua vida, e ele fará toda a diferença em nome de Jesus. O mundo vai ver que você é diferente, que você tem a sua força dominada. Uma pessoa mansa, amados irmãos, ele não tem nenhuma dificuldade de orar a Deus e confessar as suas fraquezas, abrir o coração diante de Deus e confessar para Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador. O manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra, porque ele sabe que Deus, o Deus do impossível, é Ele que defende a nossa honra, amém? Mas nós precisamos entender uma coisa também: existe algumas coisas que se opõem à mansidão, e nós precisamos estar atentos, para que nós não deixemos essas coisas tomar a frente da nossa vida e nos tirar o controle. A primeira coisa é a precipitação. Uma pessoa precipitada, uma pessoa que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se desestempera facilmente, que perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. Então nós temos que tomar cuidado com a precipitação. Sejam tardios ao falar. A segunda coisa é a maldade. Uma pessoa mansa, ela não faz o mal, ela não fala mal, e ela não deseja o mal para o seu irmão. A palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. 1 João 3,15. E quem chamar de tolo
o seu irmão, quem chamar de tolo o seu irmão, está sujeito ao fogo do inferno. O terceiro ponto é a vingança. A palavra de Deus, amados irmãos, ela nos proíbe de vingar. O nosso Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. E o quarto ponto é o falar mal. A palavra de Deus, ela nos ensina a não falar mal uns dos outros. E todos nós sabemos que o pecado que Deus mais odeia é o da língua. Da língua que semeia contenda entre os irmãos. Da língua que cogita a rebelião, a divisão. Tiago 3, ele é muito claro e específico nisso. E ele fala que a língua, ela tem a capacidade e o poder de dirigir. E ele faz a comparação com o freio e com o leme. Mas também diz que a língua tem o poder de destruir, porque é fogo e veneno. Muitas pessoas tiram a vida do próximo, não tiram a vida do próximo, não matam as pessoas materialmente, fisicamente, mas destroem a vida da pessoa com a língua. A língua se torna um mundo de iniquidade, indomável e incoerente. E quer que eu te fale mais? Uma pessoa mansa, ela perdoa. Repita comigo: uma pessoa mansa, ela perdoa. Jesus disse em Marcos 11, 25: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Fica claro que para nós que não adianta orar sem perdoar. Não adianta pedir a Deus que nos perdoe, se nós não abrimos o nosso coração e perdoamos as pessoas. Nós precisamos perdoar aqueles que nos fazem mal, que nos ofendem, que nos passam a perna, que nos enganam, porque o nosso Deus é quem cuida de nós. Jesus, o nosso mestre, Ele é um modelo para nós seguirmos. Jesus é um exemplo para nós. E em 1 Pedro 2,23 ele diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vou falar para você, perdoar não é fácil. Perdoar é só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas perdoar é um mandamento do Senhor. Nós, como filhos de Deus, nós vamos perdoar, pedir a ajuda do Senhor para perdoar. E como que deve ser esse perdão, pastor? Primeiro, um perdão real. Deus mostra o seu perdão para nós. Deus, Ele pegou todos os nossos pecados e jogou aonde? No mar do esquecimento, para nunca mais se lembrar. Deus perdoa e Ele não cobra mais. É assim que nós precisamos perdoar. Perdoar de coração. Um perdão pleno.
Deus perdoa todos os nossos pecados. Salmo 103, verso 3 diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. E se você é manso, você precisa perdoar as injúrias. Um perdão constante. A Bíblia diz em Isaías 55:7 que Deus é rico em perdoar. E aí você vai se lembrar daquela passagem lá de Pedro, que Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7. E o Senhor vira para ele: não, 70 vezes 7. Se o seu irmão te procurar 70 vezes no mesmo dia e falar: irmão, me perdoa que eu pequei contra ti, você precisa perdoar. Fácil? Não. Mas é um mandamento. E nós, como servos do Senhor, nós temos que obedecer e viver essa palavra, amém? Quem vive, amado, sem mansidão, morre sem misericórdia. E existem também algumas razões para sermos mansos. Nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo pastor, Ele é um modelo para nós de um homem manso. Ele foi um homem perfeito. Ele foi um manso, humilde de coração. Ele, quando era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Ele diz em Mateus 11:29: aprendei de mim, porque eu sou manso. Amados, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos exortando nessa noite a clamarmos a Ele, abrirmos o nosso coração e pedir esse fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão. Vejam que coisa interessante. Cristo, quando estava aqui, Ele nunca chamou a atenção dos apóstolos, dos discípulos dele, e falou: olha, vocês precisam aprender comigo a fazer milagres. Ele nunca chegou para eles e falou: vocês precisam aprender a abrir os olhos dos cegos. Ele nunca chegou para eles: olha, vocês precisam ressuscitar os mortos. Mas Ele nos exortou, e exortou eles a aprendermos a sermos mansos. Repita comigo: eu quero ser manso, em nome de Jesus. Se nós não imitamos sua vida, nós não seremos salvos pela sua morte. Nós devemos ser mansos, porque os servos de Deus do passado, eles foram mansos. Abraão, ele abriu mão do seu direito de escolha e mandou Ló escolher primeiro. Para onde você quer ir? Se você for para lá, eu venho para cá. Mas escolhe. Moisés, a palavra diz que foi o homem mais manso que pisou sobre a terra. Imagine quantas injúrias Moisés sofreu quando o povo de Israel chegou ali em Mara e não tinha, a água era amargosa. A culpa eles jogaram todo em Moisés, mas ele foi para a oração. Davi, quantas vezes foi perseguido, quantas vezes Saul tentou matar Davi, e quantas vezes a palavra de Deus nos mostra que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele nunca se vingou, ele nunca levantou sua mão. O que deixa claro para nós que um homem manso, ele não defende a sua própria causa, a sua própria reputação. Ele confia no seu Deus e sabe que esse Deus fará justiça por ele, amém? A mansidão, meus amados irmãos, é o caminho para derreter e conquistar o coração dos inimigos. Provérbio 15:1 diz que a palavra dura
ela suscita a ira, mas a resposta branda, a resposta mansa, ela desvia o furor. A mansidão é como ajuntar brasas vivas na cabeça daquelas pessoas que te querem mal. A ira faz um amigo se tornar inimigo, mas a mansidão faz o inimigo se tornar amigo. E para concluir, em uma resposta simples e direta sobre qual seria o resultado da mansidão, qual seria o resultado de uma pessoa mansa, eu poderia falar para você: é o caminho que vai te levar para a Nova Jerusalém. A mansidão, ela produz uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus diz que os mansos são felizes, são bem-aventurados. A palavra Macários era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses, e queria dizer que era uma felicidade completa, uma felicidade plena, independente das circunstâncias. A mansidão, ela nos presenteia com herança nessa terra, mesmo nós sendo estrangeiros, porque a palavra diz que os mansos herdarão a terra. A palavra diz que nós, os mansos, amém, comeremos o melhor dessa terra. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é de Deus. Nós não conquistamos a terra pelas armas, nós não conquistamos a terra pela nossa força, mas por herança. E nós sabemos que estamos a caminho da Nova Jerusalém. E para que tudo isso, amado irmão, amada irmã, aconteça em nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor um coração igual ao dele. Porque se nós fizermos isso, você pode ter a certeza que você está caminhando para a Nova Jerusalém. Curve a sua cabeça. Fale com o Senhor. Peça a Ele para te dar um coração manso. Peça a Ele que te dê o fruto do Espírito, e que o domínio próprio ele faça parte da sua vida. Fale para o Senhor que você é dependente dEle, que assim como foi dito nessa noite, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos dar a mansidão, que assim como eu profetizei, você vai sair daqui essa noite e você vai ter esse fruto do Espírito.